Internacional no Jornal Gente, conversar com o jornalista Felipe Killing, que está na Europa, acompanhando o noticiário por lá, trazendo para nós reflexões, notícias e também comentários sobre aquilo que acontece no velho continente e qual é a repercussão por aí a respeito do ultimato dado por Trump sobre a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Felipe Killing, bom dia para você. Tudo bom, Pedro? Bom dia a você, Macalossi, Cláudia, a todos que nos acompanham. O embaixador da Rússia para as Nações Unidas respondeu, disse que quer entender exatamente o que o Trump quer dizer com acordo, porque não é simplesmente parar a guerra, é resolver o motivo dessa crise na Ucrânia. O que a Rússia está querendo dizer que é o seguinte, não é apenas parar com os bombardeios e talvez ter alguma concessão de terra nesse acordo, mas ter garantias de que a Ucrânia não entrará na OTAN, Aliança Militar do Atlântico Norte, e não terá ligações próximas com a União Europeia, talvez até entrar dentro do bloco europeu. Mas a gente já consegue perceber uma mudança de tom, isso porque Volodymyr Zelensky, em participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, disse que se houver um acordo com a Rússia, será necessário pelo menos 200 mil soldados europeus como tropas para garantir a paz. Isso porque até então a gente só ouvia falar em que a guerra iria continuar até a Ucrânia reconquistar o seu território, ou a Rússia falando que iria conseguir conquistar o território ucraniano no que chama de operação militar especial. Agora a gente já consegue ouvir um pouquinho os lados falando num acordo. Se for favorável para um, se for favorável para outro, até mesmo a Europa mudando um pouquinho o tom. Então a gente consegue perceber essa mudança de tom. O Donald Trump, ele afirmou que se não parar com a guerra o quanto antes, ele vai aplicar sanções econômicas, tarifas a produtos russos e que existe um jeito fácil e difícil de fazer e o melhor caminho é sempre o jeito fácil. Mas a Rússia também já demonstrou resiliência com a sua economia, porque os Estados Unidos já aplicaram sanções econômicas, a Europa também, e o governo de Moscou consegue encontrar formas de manter a máquina de guerra funcionando. Inclusive, Vladimir Putin conversou recentemente com Xi Jinping, presidente da China, numa videoconferência. Os dois falaram dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, e a Rússia tem os seus interesses, e a China acaba sendo uma parceira muito importante. As operações comerciais entre os países subiram mais de 60% em comparação ao período antes da guerra. Então, a China se aproveita de uma energia barata que consegue comprar da Rússia, e a Rússia enxerga a China como uma parceira importante para manter aí a economia um pouco aquecida em meio a tantas sanções econômicas. Killing, muito bom dia. A gente vê que os Estados Unidos sempre tem esse papel, né? Procuram ocupar esse espaço aí ou um papel de xerife do mundo, né? Mas no caso específico do conflito da invasão da Rússia à Ucrânia, essa guerra foi muito estimulada pelo ex-presidente Joe Biden. No discurso político, ele desafiando o tempo todo o Putin a invadir a Ucrânia, ele acabou invadindo, até para atender o desafio lá do Biden, e depois o Biden financiou fortemente a Ucrânia nesse conflito para atender lá os seus interesses com a indústria bélica americana. O governo americano, na sua opinião, sob Donald Trump, tende a retirar esse apoio não só de recursos, mas até de equipamentos bélicos, o apoio à Ucrânia nessa guerra, nesse conflito com a Rússia? Ao que tudo indica, sim, viu, Cláudio? O Trump já sinalizou isso, e até mesmo durante o governo Biden, os republicanos eram contra o aumento da ajuda militar por parte dos Estados Unidos. Chegaram a bloquear alguns pacotes, fizeram um jogo duro por lá para que isso não acontecesse. E a Ucrânia só consegue manter essa guerra com a Rússia por conta da ajuda militar dos Estados Unidos. A Europa não consegue ajudar a Ucrânia no volume que ela precisa para manter ou conseguir, pelo menos, segurar um pouco a máquina de guerra da Rússia. A Rússia tem conseguido avanços importantes na linha de frente. Estimativas apontam que o exército de Moscou controla cerca de 20% do território ucraniano, incluindo a Península da Crimeia, anexada em 2014. E Volodymyr Zelensky sabe que os Estados Unidos devem diminuir essa ajuda militar, e o que está ruim pode ser ainda pior. Então, talvez o Zelensky está entendendo que a melhor hora de sentar para negociar pode ser agora, porque a Rússia tende a conquistar mais territórios, e aí,
se postergar essa negociação, esse acordo, a Ucrânia pode estar numa posição ainda mais enfraquecida, perdendo mais território. Agora, o risco de você, né, buscar um acordo para acabar com a guerra e, com isso, fracionar o território da Ucrânia, entregando nacos de território para a Rússia, o que seria um preço a se pagar pelo fim do conflito, nos remete diretamente à Segunda Guerra Mundial, quando, né, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, que antecedeu Winston Churchill, entregou os Sudetos para o Adolf Hitler, achando que isso seria suficiente para aplacar a sua fúria expansionista no continente europeu. O fato é que a Rússia é uma potência imperialista, historicamente, com sanha de ampliação do seu horizonte geográfico. E o Putin é um sujeito que está muito identificado com uma teoria política de dominação russa, que foi formulada pelo Alexander Dugin, e ele está disposto a ampliar essa área de influência. E eu me pergunto se essa ameaça feita pela Trump, que é redobrar o número de sanções ao país, tem algum efeito, na medida em que já foram feitas várias sanções, talvez as maiores sanções da história, e elas não tiveram efeito, a não ser, como você bem descreveu, Killing, jogar a Rússia no colo da China. Pois é, a Ucrânia alerta sobre isso, né? Que a Rússia não irá parar por aí. Depois de conquistar parte do território ucraniano, vai para cima de outras nações europeias, sobretudo aquelas que já faziam parte da União Soviética, os países bálticos. Então, o Volodymyr Zelensky alerta que é um risco ao continente europeu. A Europa está muito preocupada com isso, e o próprio Emmanuel Macron afirmou que não dá para a Europa só depender dos Estados Unidos, que já passou da hora do continente se articular para conseguir garantir a própria defesa e os próprios interesses, porque se dependesse da Europa, essa guerra continuaria, porque, na visão de muitos, a Rússia ainda vai para cima de outros países aqui do continente. Existe também a guerra híbrida, como navios espiões da Rússia que acabam destruindo cabos de energia e comunicação, sobretudo ali perto dos países da Escandinávia. Recentemente, teve um submarino de ataque do Reino Unido que foi deslocado para repreender um navio espião russo que estava de olho na infraestrutura de cabos de energia elétrica e conexão perto do Mar do Norte, que atende também ao Reino Unido. Então, os europeus, eles dependem dos Estados Unidos, eles estão preocupados que isso possa acontecer por aqui, que a Rússia, de repente, pode querer acabar com a guerra, se reagrupar e daqui 5 anos ir para cima de outros países. E se o Trump levar adiante essa história de que se os países não aumentarem investimento em defesa na OTAN, ele não vai proteger, a Rússia certamente vai gostar de ouvir isso. Aí vai para cima de outros territórios e isso colocaria em risco a segurança da Europa. Killing, para a gente encerrar aqui sua participação, que você também está num frio aí que eu estou vendo aí, cheio de blusa, gorro, cachecol, conta para a gente só sobre a alteração de regras aí para entrada no Reino Unido, qual é a mudança? Sensação térmica de -3 por aqui, chovendo, ventando, uma garoa fina, mas para quem quiser encarar esse frio, agora precisa ter esse registro eletrônico, né, o ETA, que vale a partir de 8 de janeiro para cerca de 50 nacionalidades, incluindo a brasileira, mas o governo britânico acabou voltando atrás num aspecto desse registro eletrônico, que antes era necessário para fazer conexão. Então, mesmo alguém que não fosse ficar aqui no Reino Unido, mas apenas fazer uma conexão a outro país, iria precisar preencher esse formulário e pagar uma taxa de 10 libras, o equivalente a mais de R$70. Houve uma pressão muito grande por parte da indústria, afirmando que iria diminuir significativamente o número de passageiros nos aeroportos do Reino Unido, consequentemente diminuir a receita. Lembrando que o Reino Unido está no centro do mundo, então muita gente vem para cá para depois seguir viagem a outras regiões. O aeroporto de Heathrow é o mais movimentado da Europa, com cerca de 80 milhões de viagens por ano, e aí o governo resolveu voltar atrás. Então, quem for fazer conexão, essa conexão que a maioria faz, né, de um portão ao outro, não precisa fazer o ETA. Mas se você for fazer uma conexão e sair do saguão, ou uma conexão que será no dia seguinte, ou precisar pegar a mala e despachar porque é uma outra companhia aérea, aí sim você vai precisar fazer esse registro.
Lembrando que a partir de abril o ETA também vai valer para cidadãos da União Europeia, e a União Europeia deve adotar algo semelhante a partir da metade do ano. E o governo britânico também está estudando aumentar esse valor do ETA de 10 libras para 16 libras, o equivalente a cerca de R$ 170. Muito bem, esse é o jornalista Felipe Killing, sempre trazendo informação direto da Europa todas as manhãs para nós aqui no Jornal Gente. Killing, vai se esquentar aí que a coisa tá feia, hein? Frio intenso aí na Europa. Bom trabalho para você e até a próxima.